Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Nós somos da Igreja Memorial Batista de Brasília. Nós fomos para Brasília há cerca de 21 anos e retornamos recentemente, faz 2 anos, né? E como o pastor falou, nós tivemos o privilégio de estar aqui no nascimento desta hoje igreja, né? Na época era uma congregação. Nós viemos para cá com o intuito de implantar uma congregação. Faz um certo tempo, né? Não tanto assim, nós somos jovens ainda, mas o pastor nos convidou para dar esse testemunho. O pastor nos convidou para dar esse testemunho, para que nós relatássemos nossas experiências naquela época, né? Pois bem, foi ali por volta dos anos 90, 91. O pastor Eliezer, ele é da PIB, né? Nós frequentávamos a PIB naquela época, e ele nos convidou, juntamente com outros casais, para fazer parte de um grupo com vistas à implantação de uma congregação batista aqui neste local. Naquela época, eu acredito que não havia congregações assim, ou igrejas com nossa denominação. E o pastor Eliezer, ele selecionou assim, os casais que moravam mais ou menos nas redondezas, né? E nós fomos selecionados também. Ele veio conversar conosco, e eu não lembro muito bem, mas eu acho que com a cabeça eu dizia sim, mas com o coração apertado, né? Porque é uma responsabilidade muito grande participar do surgimento de uma igreja. E eu lembro que a gente ficava... Eu, pelo menos no meu caso, né, específico, eu era bem novo na fé. Eu tinha me convertido há pouco tempo, naquela época. Me converti praticamente em 88, acho que 87, e tinha me batizado, acho que em 89, 90, né? E recebi esse convite, mas nós aceitamos, né? A gente orava para Deus nos capacitar, para nos mostrar, para nos dar ânimo, né, para o trabalho, mas eu confesso aos irmãos que a fé era menor do que um grão de mostarda. Eu não conseguia ver na frente uma igreja, eu não conseguia ver onde eu me encaixaria no trabalho. Mas aceitamos e nos juntamos aos casais. Eu lembro que nós nos reuníamos aqui no Barra Mar. Alguns casais moravam no Barra Mar, e, a certa altura, naquela época, foram os terrenos aqui doados pela Missão Batista Americana. Tinha um missionário aqui, o pastor Carlos Rose. Então, nós nos juntamos ao pastor Carlos Rose e sua família, pessoas maravilhosas, agregadoras, pessoas extremamente simples, e nós nos sentimos de imediato à vontade, né? E tinha também o pastor Manuel Vasconcelos, que foi designado pela PIB para estar à frente dos trabalhos. O pastor Carlos Rose, ele era missionário, muito ocupado, ele pilotava o avião da missão, então era fazendo viagens para o interior do Maranhão o tempo todo, e era médico também. Mas o trabalho começou a fluir, nós começamos a nos reunir aqui no Barra Mar. A certa altura, o pastor Manuel Vasconcelos disse, olha, nós vamos reunir no terreno. Eu, caramba, o terreno, era só mato mesmo, só mato, mato ali, mato aqui, mato acolá, mato para lá. Eu não tenho nada contra o mato, não, eu adoro o mato, eu adoro a natureza. Deus nos criou para cultivarmos e guardarmos a natureza, né? Mas ali teve que ser derrubado tudo, nós abrimos uma clareira por aqui, e vínhamos, a certa altura, a gente vinha se reunir aqui.
Às vezes chegávamos aqui à tardezinha, anoitecia, as pessoas traziam lanternas. Eu tinha um notebookzinho pequeno que o pastor Carlos Rose tinha trazido para mim dos Estados Unidos, e tomava ali nota, e ajudava a iluminar a gente também. Minha esposa trazia o nosso filhinho de colo. Enquanto a gente orava, trabalhava, ela dava de mamar. E o trabalho foi fluindo. O trabalho foi acontecendo. Portas foram abertas, pessoas adicionadas ao trabalho. Quando a gente menos esperava, alguém chegava com uma doação, alguém tinha arrumado um trator, o outro arrumava algum material, e o trabalho foi crescendo. Quer dizer, esse tempo foi me mostrando, irmãos, que quem realmente está à frente é Deus. Quando o propósito é nobre e quando Deus está presente, o trabalho flui, a obra acontece, não tem como não ser diferente. E assim foi aqui. Nós construímos aquele templo de madeira, eu creio que alguns irmãos se lembram, né? Um templo assim, bem humilde, mas foi construído com muito suor. Nós fazíamos mutirões para lixar, invernizar, pintar. Na inauguração, eu lembro que a igreja, a PIB veio em peso aqui, e foi aquela confusão. No dia da inauguração, eu correndo a cidade com o pastor Carlos Rose para comprar as últimas coisas, para evidenciar as últimas coisas, mas foi muito abençoado. E eu lembro também que pessoas foram adicionadas, casais de repente apareciam aqui, se congregavam, faziam doações, e assim o trabalho foi prosperando. Disso tudo, irmãos, o que ficou bastante marcado no meu coração foi exatamente aquela desconfiança, aquela falta de fé mesmo do início. Deus foi me mostrando como Ele age, por intermédio de nós, com trabalho, com dedicação, não deixando a gente desanimar. E foi um trabalho, assim, eu creio que eu recebi muito mais do que eu consegui doar nesse trabalho, porque o nosso crescimento cristão foi maravilhoso nessa época. Uma época em que todos eram muito unidos, eram poucas pessoas, poucos casais, e a união foi a marca daquele grupo. E hoje, quando a gente vem aqui e olha essa estrutura maravilhosa, a gente não deixa de agradecer a Deus e louvar a Deus. Eu queria, esse rapidamente foi o meu testemunho, e eu queria deixar uma palavra com os irmãos, que retrata muito bem essas experiências vividas, tudo isso que eu passei. A gente lê a palavra de Deus, se defronta com ela, e, de repente, você vê assim, poxa, isso aconteceu comigo. Essa palavra falou com alguém no passado, falou comigo naquela época, vai falar com a gente mais na frente, fala hoje. Por isso que a palavra é viva e eficaz. O que eu queria deixar para os irmãos, ler juntamente com os irmãos, é a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Toda a glória e toda a honra sejam dados a Deus, irmãos. Muito obrigado. Continuando aqui, Osanã, e a minha versão, enfim, é a mensagem, eu acho que alguns conhecem a Bíblia Mensagem, até porque, ontem a gente conversando, seria o mesmo sentido dele, ele viu, coincidiu comigo, que seria mais ou menos isso, quer dizer, o trabalho daqui foi maravilhoso, assim, é inesquecível nas nossas vidas. Eu já me emocionei ali, eu espero não emocionar agora, porque agora é em cima da palavra, mas me emocionei em ver Nira, eu amo Nira, né? Nira foi minha professora, e professora de História, rapidamente do Batista, mas da EBD. Eu me converti na EBD, estudando a Bíblia, né? Cada um tem sua história. Nira
é uma pessoa que me estimulou, assim, que eu vi que nós crentes podemos ser pensantes, nós devemos ter nossa consciência aberta, submetida à palavra e não sermos cativos de ninguém, a não ser do ensinamento de Jesus, né? E tudo isso nós temos na palavra. Não somos, não sei o termo, gado para nada, nós somos pessoas pensantes porque Cristo nos mostra isso. E essa palavra diz tudo, né? Então, só para repetir essa frase de Osanã, só que na minha versão aqui, de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. É isso aqui, é esse palavreado de Osanã, eu era um pouquinho na frente dele, só me batizei primeiro, me converti primeiro, pouquinho tempo, mas pastor Eliezer, quando chamou 7 casais e nos incluiu, pastor, o que o senhor quer com a gente? A gente ainda está caminhando, ainda estou aqui. Não, irmã, isso assim, assim. E foi bênção, bênção, bênção e bênção. O trabalho de início, que pareceu imenso para a gente, da mesma forma, eu disse assim, gente, como é que a gente vai? A gente se reunia ali no Barramar, aqui no restaurante Quintas do Calhau, isso aqui mato. Como que vai fazer isso? Imagina a nossa fé de casalzinho, né, novo. Que isso? Como que vai ser? Incrível. O coração submetido a Deus, Deus vê um pedacinho da nossa vontade, Ele faz milagre, Ele nos usa. E tudo é maravilhoso que esses 7 casais foram embora, não existem mais aqui, né? Mas claro que eu me emocionei ainda agora lembrando de cada um, é cada uma história, né? Mas eles estão aqui, a marca deles, porque foi o início, e foi uma vivência maravilhosa. Mas eles foram, todos saíram, porque não é obra de ninguém. Nossos nomes estão ali, tão pouquinho, não significa nada, porque Deus que fez tudo. E a nossa palavra aqui é que Ele continuou fazendo, nós todos fomos embora, e o trabalho é de Deus. As experiências pessoais nossas, a gente testemunha, são maravilhosas. Era uma casinha de madeira, como o pastor Manuel me disse, que eu amamentava, pasme. Eu ficava ali no canto e amamentava meu filho. Tinha que vir. Na época que eu não pude fazer muita coisa, eu fui secretária, como o pastor Hamilton viu. Adalgisa, você foi secretária. Foi no período que eu não podia fazer muita coisa. Então, eu fui ser secretária. Não é meu forte, não. Eu disse, gente, eu nem sei fazer ata de igreja e tal, mas aí fui. Porque meus dons, os dons, ministério, o que eu gosto assim, é de escola bíblica dominical, ser professora, era professora de jovens, e de ação social, a gente tinha uma comunidade ali que a gente dava apoio, né? Então, essa palavra aqui não é mais tempo perdido, porque marcou nas nossas vidas, nós tínhamos união, nós dedicávamos aqui problema de cada um. Sabe aquela vivência de igreja primitiva, da gente saber do problema da irmã e tal? E era alegria, luta, trabalho. A gente pensa, zero, eu estou aqui fantasiando, deixando agora tudo bonitinho. Teve isso, mas mais que isso, foi a nossa vivência aqui. A nossa vivência foi prazerosa porque era o trabalho de Deus, é o melhor trabalho que tem. É o melhor. Nós somos aposentados hoje, amávamos o nosso serviço, mas não tem comparação. E na nossa história cristã, aqui do Calhau, foi a melhor, a mais bem vivida. Então, quando diz, jamais será perda de tempo, para a gente foi essa maior, mas qualquer situação no trabalho do Senhor é o melhor trabalho que há. E aí, nós estávamos aqui como uma igreja pequenininha, né? Nascida, bebê. E o apóstolo Paulo sempre diz aquela questão do alimento, a gente vai tomar ainda leitinho, a gente tem que ir para alimento sólido, né? A igreja, né, a noiva de Cristo, então ela é adulta, madura. Então, parece que aqui já é jovem, acho que já tem 28 anos. Mas, enquanto congregação, deve ter uns 30 e poucos. Então, é para ter maturidade. Né? É para ter maturidade. E aí eu lembrei lá em Efésios, né, que fala da maturidade, tem algumas versões
bíblica que fala unidade da fé, mas porque eu entendo que a unidade da fé realmente leva à maturidade, né? Aqui na mensagem, o temazinho é maturidade. E, então, é o que o testemunho nosso é maravilhoso. Depois a gente na feijoada pode conversar, mas foi isso a nossa tônica. O mesmo versículo dele é o meu, não foi perda de tempo. Nós fomos para Brasília. Eu lá continuei a ser professora de jovem adolescente, trabalhei na Cristolândia como voluntária até pouco tempo, mas porque onde nós estivermos, nós temos que estar trabalhando. Onde nós estivermos, nós temos que estar trabalhando para o Senhor, porque o trabalho do Senhor que é o mais importante das nossas vidas. E só um parêntese, eu digo isso, nós não somos acomodados no nosso trabalho, não. Eu gosto de academia, fiz 3 cursos e tal, mas o trabalho do Senhor não tem comparação. Não tem comparação. Só que a gente cresce, a gente tem que crescer. Então, a maturidade aqui, diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguisse. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saio por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Parece que o pastor, que não sei seu nome ainda, ele falou aqui, eu acho que tem que ter movimento, alguma coisa. Efésios 4. Essa Bíblia aqui é a mensagem, então ela junta, né, vários versículos, né? Talvez por isso vocês possam, talvez alguém não conheça, achar estranho, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a Bíblia, só é o livro, a mensagem. Mas a questão do movimento, desânimo diante de Deus, diante do trabalho do Senhor, a gente tem desânimo no nosso serviço. A estrutura não anda. E o desânimo que tem na igreja, que pode ter, a Bíblia diz como que a gente faz. Se eu tenho alguma coisa com o irmãozinho, que eu tenho alguma coisa com o pastor, a Bíblia diz como a gente resolve isso, não é não? Eu mesmo tive uma experiência aqui, uma pessoa de fora da igreja veio falar de um casal da igreja. Eu fui ao pastor, é o que a Bíblia me diz. Eu não vou falar mal de ninguém, pastor, isso, está acontecendo isso, o senhor está sabendo? Minha irmã, já estou conversando com eles. Pronto. A gente não fica, enfim, eu não estou aqui para fazer grandes coisa de eclésia, de igreja, mas para mostrar que a gente não, na hora que vai ter desânimo, o troço não está bem, a gente tem como fazer, porque é o trabalho do Senhor. Então, aí continuando, lá do 14 ao 16, chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis de impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor, né? Toda a questão de conduta da igreja sempre em amor, né? Tudo sem o amor, qualquer coisa que se faça sem amor, nada, né? Não sejamos crentes que é o julgamento primeiro, é a análise primeiro, antes do amor. Primeiríssimo é o amor. Deus quer que cresçamos e proclamemos em amor, à semelhança de Cristo, porque Cristo, né? O primeiro é amor. Em tudo, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém junto. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Ou seja, o crescimento é individual e da igreja, né? Para que a igreja cresça, cada um de nós tem que ter esse crescimento, mas a palavra de Deus fala tudo junto, né? A maturidade de nós, enquanto crentes de Jesus Cristo, e a igreja vai seguir junto, fazendo certo à luz da nossa consciência cativa em obediência a Cristo. E qualquer coisa que venha, a gente, com essa mentalidade, a gente vê esses obstáculos, vence as dificuldades e fazemos crescer o trabalho de Deus. Que nós aqui somos passageiros, né? Um exemplo, eu aprendi muito, que eu depois, interessante, 7 casais começou, cada um está em um lugar, né? Nós estávamos em Brasília, um casal em Recife, só um que, salvo engano, já está com Jesus Cristo, que é o Marcos,
a esposa, Marcos e Mara, se conheceram aqui, começaram aqui, casaram aqui no Templo da Madeirinha, foi o primeiro casamento que teve, e ele já foi para a glória, né? Eu acho que esse ano, no começo do ano. Mas ele Recife, e todos têm aqui o Calhau. Então, bem resumindo, é que o que nós agimos naquela época, vocês estão aqui, vocês são a Igreja de Cristo, né? No momento. E que há 30 anos teve gente que Deus colocou para iniciar o trabalho e foi seguido, e a bola aqui agora está com vocês. Né? Que se estimule, que não, eu não sou incentivadora, eu não tenho formação para isso, mas é porque eu ensino isso sempre para meus filhos, jamais deixar de congregar-vos, como é costume de alguns. Isso aí é um dos versículos que eles mais sabem. Filho, tenha o problema que tiver, não estiver gostando de pastor, não estiver gostando de irmãozinho, não estiver meio de fraquinho na fé, qualquer coisa, mas não saia da igreja. Faça. Você na igreja, trabalhando, Deus faz maravilha. E é isso que é o nosso recado, o testemunho hoje pelas consequências depois de 20 anos, mas foi o que começou aqui, não foi na PIB, foi o trabalho aqui no Calhau, que nos fez fazer para Deus, e que como maravilhoso é. E é isso que a gente seguiu com esse exemplo do Calhau e me firmou para o resto da minha vida. Temos que estar sempre na obra de Deus. Não somos referência, não, de fazer grandes coisas. Mas se você é da EBD, se eu sirvo água domingo, entendeu? Tinha um irmãozinho na Memorial, irmão que ele passa nas salas que são muito entregando água. Irmão Benedito, que maravilha, entendeu? Eu sempre admirei, gente, ela entregando a água. Esse detalhe aqui, trazer uma água, ele fazia, levava os giz. Tem trabalho para todos. O que eu quero dizer? Trabalhando, Deus vai trabalhando com você também. Você, a mão no trabalho de Deus, que seja mínimo, Deus vai trabalhar nesse seu trabalho pequenininho. Não tem pequeno nem grande. Tem de pastor, que é o mais, por dizer, alto cargo, missionário, tem professor de ABD, tem administrador, tudo. Faça alguma coisa, porque como Ele nos abençoou com o trabalho aqui no Calhau. É isso que eu tenho a dizer, queridos.